Começando então a gravação da lista. Esse arquivo vai para a nossa Google Class, e aí eu espero que vocês tenham acesso ao arquivo e depois tentem tirar as dúvidas que ficaram durante a aula e tentem replicar a lista, porque é importante para vocês já começarem a se familiarizar no Reviews. A gente tem uma turma ainda bastante heterogênea, gente com bastante afinidade na parte prática, gente com pouca afinidade, principalmente no software. Então essa dificuldade da praxis, que economia é o seguinte, né? A praxis econômica não é igual à praxis na área da saúde, onde o cara tem que fazer todo aquele tratamento, saber fazer uma costura, uma sutura. A praxis do economista é saber dar nó em gravata, mas não estou sabendo, não vi ninguém de gravata ainda. Se vocês forem lá para São Paulo, vão ver que todo mundo lá usa uma gravatinha. E eu sou bom em dar nó em gravata. É digitar números na 12C e saber coletar dados e mexer em softwares. Então essa é a grande brincadeira prática do economista. Essa é a parte que a gente acaba conseguindo trabalhar como se fosse no mundo real. Então a gente não trabalha fora do computador. Não tem muito essa questão da praxis numa troca no mundo real. A gente trabalha sempre com um painel. Então vamos lá. Abrir a base de dados, descrever o tipo dos dados e quais são as variáveis envolvidas, seus tipos e qual seria o objetivo do pesquisador com esses dados. Então vamos lá. De cara, ao abrir a base de dados, você tem o quê? 526 observações. Todo mundo consegue identificar isso? Então, você tem alguma referência ao tempo aqui? Não, você tem 526 observações. Logo, se você não tem referência ao tempo, você corta duas opções de 3. A saber, séries temporais, dados em painel. Sobrou só o que? Cross-section. O que seria uma cross-section para você ficar bem assimilado? É um corte transversal, onde você observa a fotografia de indivíduos diferentes no mesmo intervalo de tempo, uma fotografia. Então a fotografia ela congela um determinado período de tempo. Quais são as variáveis envolvidas? Então de cara, você verifica que bastava saber um pouquinho de inglês. Você tem o age, que é salário, que acho que é a variável principal. E se você plotar aqui ó, o gráfico do salário, você tem eu que fiz, mas na verdade tinha uma equação só. Você tem exatamente os dados dos salários. Se você reparar nos dados dos salários aqui, ó, aqui não dá para eu indicar, vou indicar aqui, ó. Se você olhar nos dados dos salários, eles são, salário não é uma variável normalmente distribuída, Você não pode ter salários negativos, então é uma variável que é truncada. Geralmente você tem algumas questões, por exemplo, em termos de salários, já que ela não pode ser negativa, existem algumas transformações que se cabe à variável de salários. Você tem limites superiores também, ninguém pode ganhar um salário infinito, a não ser alguns poucos sortudos, mas numa base de dados isso não será representativo. Então, a questão dos salários é uma variável bastante específica. Você pode, inclusive, dentro da sua variável salário, você pode buscar o gráfico através desse comando que eu fiz agora, que é line wage, ou você pode abrir o dado dos salários e plotar o gráfico. Tá? Então você pode plantar ele em termos de linha, que não vai indicar muita coisa, tá? Porque como você não está trabalhando com uma série de tempo, você não consegue entender muito bem. Você pode plotar ele em termos de distribuição, em termos de histograma, para você tentar identificar o que significa esse salário. E aí, então, se você reparar, isso aqui é uma distribuição de frequência relativa e não acumulada. Tem distribuição normal? Não, porque você também tem 526 observações. Ela já não vai ser normal de cara, porque você não vai ter nunca salário negativo. Mas no momento que você for aumentando os seus dados, é capaz de eles irem se comportando parecidos com a média. Porém, ao que parece, ele está muito mais propenso a ser uma aqui quadrada. Se você colocar o gráfico daqui quadrado, vamos ver, alguma coisa assim, do que uma normal.
E aí plotamos o histograma, a gente pode botar frequência acumulada, vamos ver. Distribuição, histograma, e aí eu vou querer a acumulada dela. Histograma polinomial, empirical quantile. Eu queria pegar a frequência, a acumulada dela também. Opções, a densidade, beleza, vou dar ok. Vou dar um ok para ver o que acontece. Não consegui pegar a acumulada dele não, deixa eu ver se aqui... Tá, de fato eu não consegui. Porém, dentro da distribuição de salários, dentro da própria tabela, da tabela da distribuição de salários, você consegue também verificar como se comportam algumas transformações das outras variáveis. Por exemplo, você pode verificar ela em termos de logaritmo. Você vem aqui, você consegue pegar os dados padrões, no padrão dele. Você pode pegar a diferença de salários, o que não vai fazer sentido algum, porque a diferença salarial seria a diferença do salário do indivíduo A contra o indivíduo B. Esses dados diferenciados fazem muito mais sentido quando você está trabalhando com séries temporais. Você pode pegar a variação percentual, aquele bom e velho percentual delta, também não vai fazer sentido nenhum. Então a única transformação que faria sentido aqui seria a transformação para logaritmos. Tá? Senão, em termos de análise de dados, não faria sentido algum. E aí a única diferença que eu fiz aqui no meu gráfico é exatamente que eu, em vez de estar pegando os dados, eu estou pegando o histograma. Mas eu poderia também tentar analisar um box plot também. Vocês lembram do box plot? O box plot, como é que ele funciona? Dentro daqui do box plot, você tem essa linha preta, é a média. As duas barrinhas em azul é o quartil terceiro e o quartil primeiro. Aqui você tem o desvio interquartílico. E aqui é a diferença do limite superior e limite inferior da distribuição do box plot. E tudo que está acima disso aqui geralmente é conhecido como outlier. Então você percebe que esses teus dados estão bem esquisitos, né? Mas se você trabalhar em termos de log, eles já ficam mais aproximados, já parecem que fazem mais sentido. Então já começa a dar uma indicação, por exemplo, da questão 10, qual seria a melhor especificação a ser trabalhada. Porque quando você está trabalhando com dados de salários de fato crus, eles têm um comportamento que parece que indica a presença muito forte de outliers, né? Porque ela é uma distribuição assimétrica e ela tem um peso, ela tem observações muito grandes à direita da média. Só você ver aqui em termos de frequência. Vamos lá. Se eu verificar a minha distribuição novamente, o histograma. Deixa eu ver se tem algum histograma melhorzinho. Aqui é acumulada, beleza. Aqui é a distribuição acumulada. Então você percebe que isso aqui é o logaritmo, né? Vou tirar esse logaritmo e vou pegar os dados reais. Você percebe que você tem grande parte dessa massa de dados, ela tem mais de 90% aqui, se eu não me engano, 96% ganha até 12 unidades monetárias aqui. E aí, acima desse pessoal, o restante ganha acima de 12, por exemplo. Então você tem 10% das pessoas que ganham entre 12 e 24, indicando que você tem um intervalo muito grande de salários. Isso aqui provavelmente deve ser deve ser a hora do salário do cara em dólar. Então você tem um intervalo muito grande de salários com pouca representatividade, indicando que esses caras podem ser um outlier. E aí você tem dados com uma distribuição, com uma relação de frequência muito grande. Você vê que isso aqui de forma alguma parece
a distribuição normal acumulada também, né? Se fosse a distribuição acumulada normal, ela faria um comportamento assim, né? Alguma coisa assim, bem mais suave do que uma coisa truncada aqui já no salário 4. E aí, descrevendo então um pouco mais os dados, você tem salários, e aí você tem, para salários, você tem experiência ao quadrado, grau de educação, se é casado, se é a mulher, se é não branco, dummies, aí você tem a presença de variáveis dummies, que são casado e mulher, não branco. Aqui, o que seria isso? Ele não é da indústria. É uma dummy dizendo que ele não é da indústria ou manufatura. Então ele não é do setor industrial. Ele é não branco. Isso aqui provavelmente deve ser uma dummy de região. Se ele vive acho que é South Middle West dos Estados Unidos. Aqui ele mora no sul. Tenure, para quem não sabe, tenure é uma coisa diferente de experiência. Experiência é quanto tempo você tem de trabalho. Tenure é quanto tempo você tem de trabalho no mesmo vínculo empregatício. Tá? Então é uma variável importante para todas as análises salariais, porque uma vez que você tem muito tempo de experiência, mas com experiência pingadas, né? Vários locais de trabalho, eu sou um que estou assim, pulando de galho em galho, você acaba não conseguindo ter um salto grande em termos de rendimento. Trade é se o cara trabalha no comércio. E aí era só fazer essa descrição, ter o cuidado de abrir os dados e descrever para saber o que representa cada um dos dados. Tá? Alguma dúvida não? Adriano? Aí, quando você abriu o gráfico ali, mudou vários tipos de gráfico, qual é a opção ali? Perfeito. Olha só, presta atenção, pessoal. Então, vamos abrir outros dados, por exemplo, female, que é uma variável dummy, tá? Então, vamos ver o gráfico de female. Como vocês acham que vai ser esse gráfico? Se eu for plotar aqui assim, ó, vai ser alguma coisa que não vai fazer muito sentido, vai ser difícil interpretar. Mas alguém aconselha eu fazer alguma outra interpretação desses dados? Se eu plotar um histograma, como é que vai ficar isso aqui, ó? Olha só, o Adriano, olha para cá. Ó, view, graph, é sempre esse comando, view, graph. Aí você vai vir aqui, ó, em tipo de gráfico. Então eu vou plotar um histograma ligado à distribuição, tá vendo? Especificamente, eu vou fazer uma distribuição e vou plotar o histograma desses dados. Vou dar OK. Todo mundo comigo? Isso vai estar gravado. E aí o que está aparecendo então? Sim, ou é 0 ou é 1. E em termos de frequência, você tem basicamente 280 homens, correto? 280, deixa eu ver se ele diz qual é o número. Alguma coisa aqui um pouco abaixo aqui de mulheres, ele podia dizer. Eu posso estar pegando a frequência absoluta ou via frequência relativa. É só você vir aqui mais uma vez em Graph. Você está vendo histograma e você vai pegar o histograma em termos de dados relativos. Então, em vez de você ser na frequência, a frequência é relativa. Tá? Então, mais uma vez, eu vim em opções. E aí vim aqui, em vez de estar trabalhando com a frequência, eu posso inclusive adicionar um elemento. Então, vou adicionar o elemento histograma, vou dar OK. E vou pedir para ele... não, deixa para lá. Isso que eu vou remover, que senão não vai funcionar muito bem não. Então, eu vou vir aqui em frequência relativa. Eu vou dar OK. Na frequência relativa, eu mostro que eu tenho pouco mais de homens que mulheres. 51% ou 52% são homens e o complementar são mulheres. Isso mostra que a base de dados é bem antiga, né? Porque hoje em dia, isso aqui agora é um contínuo, tem tudo que a opção é misturado. Agora, principalmente para o mercado de trabalho, hoje em dia, acho que nem pode.
Tu não pode mais, na verdade, acho que tu não pode mais perguntar. Por exemplo, se tu for entrar em cadastro de empregos, até o cara pergunta o teu nome, aí pergunta o teu nome social, que agora você é uma empresa. Você tem o nome fantasia e o nome social. E aí ele pergunta, você se sente confortável em revelar o seu sexo? Aí você, não sinto, aí você não coloca nada. Então você tem algumas restrições nesse sentido. Eu vou interromper o vídeo agora da questão 1 para não ficar um vídeo de 52 minutos. Para não dar para fazer o upload. Beleza? Alguma dúvida na questão 1? Tranquilo.